Bem-vindo à nossa segunda aula do nosso mini curso Arte Viva Moldando Natureza em Biojoias. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre os equipamentos e materiais os quais nós vamos precisar para produzir nossa peça em resina epóxi. Primeiramente, vamos falar dos equipamentos, os EPIs. Vale salientar que a resina ela se torna um material tóxico ao ser misturada com o endurecedor. Endurecedor e catalisador são a mesma coisa. Quando há essa mistura, e essa mistura é necessária, né, para a gente passar a resina do estado líquido para o sólido, existe uma proporção ideal, enfim, mas para haver essa mudança do líquido para o sólido, precisa do endurecedor. Nesse momento, existe a toxicidade. A resina libera um gás tóxico, o qual precisa ser barrado, né? A gente precisa bloquear esse gás. Se a gente não quiser aí a longo prazo ter um problema, né, respiratório, enfim, a gente precisa se blindar dessa toxicidade. Como a gente faz isso? Com o uso de máscara. A resina também pode causar alergias de pele, né? Existem pessoas que têm ali uma sensibilidade um pouco maior ao contato direto ali com a resina. E para que não haja esse contato, para a gente evitar qualquer tipo de alergia, nós vamos fazer uso de luvas. Concluído nossa lista de EPI, a gente pode então produzir, né, a nossa peça. Vamos falar então da matéria-prima, que são os componentes ali necessários para a produção em si, né, da nossa peça. O material o qual nós vamos fazer uso para produzir a nossa peça em resina epóxi, primeiramente nós vamos precisar da própria resina epóxi. Quando você adquire a resina, você já vai comprar um kit, né, da resina com o endurecedor. Nós vamos precisar de copo descartável. E vale ressaltar também, com relação ao copo descartável, o tamanho do copo que a gente vai fazer o uso conforme a quantidade de resina que a gente vai preparar. Então, assim, se a gente vai preparar uma quantidade menor de resina, a gente vai pegar um copo menor, para evitar desperdício, né? E conforme a quantidade de resina que a gente for preparar, a gente aumenta o tamanho do copo. O copinho ali de café, o menorzinho, depois o copo, né? A gente vai aumentando conforme a quantidade de resina que a gente vai preparar. A gente vai fazer uso também de palito de picolé, que é o mesmo aquele abaixador de língua, certo? Que a gente vai misturar. Pode ser reutilizado por várias vezes, assim mesmo como o copo. A gente não vai pegar o copo, usar ali só uma vez e já descartar, jogar fora na natureza, né? A gente vai pegar ele, vai fazer uso, a resina vai endurecer, vai ficar ali no fundinho dele. Quando ele endurecer e ficar no fundinho dele, ela não vai atrapalhar a gente a produzir uma nova mistura no mesmo copo. Da mesma maneira, o palito de picolé, a gente vai fazer o uso ali dele uma vez, depois a gente vai limpar, usar de novo, limpar, usar de novo. Enfim, por inúmeras vezes aí, para a gente não descartar, não jogar isso na natureza, né? Cada vez que a gente for preparar a resina. A gente vai precisar também de balança de precisão, aquela balança de cozinha mesmo, que a gente faz ali as receitas, os miligramas de farinha de trigo e etc. para cozinhar, né? É aquela mesma balança que a gente vai fazer uso. Vamos fazer uso também, inclusive eu acho que é a parte assim, mais importante, né, para quem está produzindo, o material orgânico, né, o qual vai ser ali encapsulado, que pode ser uma folha, pode ser uma flor, pode ser um besouro. E o material orgânico ele precisa necessariamente estar desidratado. Se ele não estiver desidratado, ele vai apodrecer. Mesmo dentro da resina, ele vai apodrecer. Portanto, ele tem que estar previamente desidratado antes de ser inserido na resina. Vamos precisar também do papel filme PVC, que a gente vai cobrir a nossa superfície, a qual a gente vai trabalhar com a resina, porque ela faz bagunça e, enfim, endurece, né? Então, a gente cobre com filme PVC e é a mesma superfície a qual a gente vai deixar o nosso material secar. Vamos precisar de uma micro-retífica ou de uma furadeira para ali finalizar, né, procedimentos finais, detalhes, cola instantânea e alicates próprios para a produção de bijuterias.